Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Vários moradores desconhecem sobre a troca de prefeito em Taubaté. Mais de 10 mil postos de trabalho foram fechados no Vale do Paraíba. Casa de empregada doméstica ganha prêmio internacional de arquitetura. Aumenta o número de mortes por chikungunya no Brasil. Uso indiscriminado de suplementos alimentares pode causar várias doenças. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre os conselhos tutelares, né? Muita gente se assusta quando vê o carro do conselho tutelar chegar. Será que vai dar problema para mim? Pelo contrário, eles estão ali para abrir horizontes, para mostrar a cidadania, para levar até você a chance, né, de consertar determinadas situações. Jorge Antunes está aqui conosco, ele é do Conselho Tutelar de Taubaté e vai nos dar uma visão geral, um quadro aqui para nós no Repórter Setorial de hoje. Já, já. Você confere essas e outras informações agora. Você é bem-vindo e este é o Repórter Setorial. O novo prefeito de Taubaté, até então presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Miranda, assumiu a prefeitura da cidade por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, a meta do líder do Executivo é, ao longo desses poucos meses de gestão, manter o que foi feito pela antiga administração municipal. Mas mesmo com tantas mudanças envolvendo o principal poder da cidade, tem muito taubatiano que ainda não sabe da decisão do TSE. No último dia 15, Paulo Miranda, até então presidente da Câmara, assumiu a frente da Prefeitura e garante dar continuidade aos projetos da gestão de Ortiz Júnior, retirado do cargo por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O tucano Ortiz Júnior e o vice Edson Oliveira, do PSD, foram condenados por abuso de poder político e econômico por uso de verba ilegal na campanha eleitoral de 2012. Fomos às ruas para saber o que a população espera do novo prefeito. Que se preocupe mais na parte da educação e da saúde, que está precisando demais. Que ele cuide, continua cuidando da saúde, da educação, né? Dá mais atenção para o ônibus, que é muito demorado. Não espero mais nada de ninguém. A gente já está desmotivado com tudo. Qual que é o nome dele? Paulo de Tarso Cardoso de Miranda, tem 55 anos, se aposentou na PM, nascido e criado em Taubaté e estava no primeiro mandato como vereador. No último dia 15, a Câmara elegeria um novo presidente do Legislativo, mas ele requereu. Na verdade, eu vim aqui cumprir com a minha obrigação de cidadão, de homem, de pai de família e de presidente da Câmara, porque é isso que a lei diz, que na ausência do prefeito e do vice, quem assume é o presidente da Câmara. Portanto, eu não posso privar da minha liberdade de ter o direito de voltar para lá. Se o prefeito, o antigo prefeito conseguir voltar, eu tenho para onde voltar. Então, foi esse o pedido que eu fiz à Justiça e ela entendeu assim. Então, quem assume a Câmara Municipal é o vice-presidente, que é o vereador Digão. Na minha ausência, eu voltando, eu assumo a presidência da Câmara novamente. Taubaté tem aproximadamente 302.331 habitantes. Segundo o atual prefeito, a responsabilidade dobra. E ele conta quais são as suas propostas para até o final do ano. Duas coisas eu falei desde o começo, que é uma das bandeiras minhas, que é a segurança pública. Eu acho que tem muito que melhorar. Eu sonho com uma guarda municipal armada, treinada, bem equipada. E quanto à mobilidade urbana, eu acho que tem alguma coisa ainda a ser feito. A secretária, ela foi muito corajosa para mexer naquilo que há muito tempo não se mexia. Lógico que tudo que é novidade dá um transtorno, mas eu acho que agora está no caminho certo. Eu acho que falta alguns detalhes para que melhore tanto a segurança como a mobilidade urbana. O Ministério Público denunciou Paulo por improbidade administrativa devido ao pagamento ilegal de horas extras e benefícios a funcionários e servidores comissionados. Para ele, isso não deve interferir sua gestão como prefeito.
De forma alguma vai interferir na minha atividade como prefeito, mesmo porque isso é uma acusação que o Ministério Público fez, que em 2012 tinha ele feito um TAC, um acordo com a Câmara Municipal, e naquela época o presidente não atendeu. O Ministério Público entendeu que a Câmara não atendeu o pedido dele, e por isso ele sacrificou os últimos 5 presidentes em horas excessivas para a Câmara Municipal. Mas eu só fiz o que a lei manda, pagar as 40 horas mensais para cada servidor que fazia aquelas horas extras. Mas isso não vai atrapalhar, não, tanto é que eu tenho certeza disso, e a gente está entrando aí com uma ação na Justiça para ver se isso melhora. Em período de campanhas políticas, Paulo fala da importância de escolher e de conhecer os candidatos. Eu acho que cada um tem que procurar o seu candidato melhor, para que depois não chore o leite derramado. Então, a gente teve exemplo aí de vários presidentes da República, como Collor, como a própria Dilma, e depois não adianta chorar. Então, eu acho que cada um tem que escolher. Na minha função de administrador, eu estou de passagem, mas eu tenho que administrar da melhor forma possível, porque a hora que o outro chegar, quanto menos trabalho ele tiver, melhor para a cidade. Então, esse pouquinho de tempo que nos resta, a gente vai trabalhar muito para garantir que a cidade não pare. As eleições 2016 estão sendo marcadas pelas diferentes regras e novidades. Uma delas é a criação de um aplicativo que fornece informações sobre os candidatos, como número de gastos e tipos de processos que enfrentam na área eleitoral, agora à disposição dos eleitores. Apesar de criticado, esse aplicativo serve como uma ajuda a mais na escolha do futuro representante do Executivo e do Legislativo. Depois que o Congresso aprovou a mini-reforma eleitoral, há menos tempo e menos dinheiro para disputar o voto de um eleitor que está cada vez mais descrente na classe política. Além das novas regras, uma novidade para o eleitorado deste ano são os aplicativos que a própria Justiça desenvolveu. O conteúdo dos aplicativos auxilia o leitor a escolher melhor os candidatos, disponibilizando dados básicos como idade, partido, profissão e dados mais específicos, como quanto está sendo gasto na campanha, processos que ele enfrenta na área eleitoral e etc. Há também plataformas que instruem sobre como votar. E ainda o eleitor vai poder denunciar, através do programa, os gastos exorbitantes e outras infrações que o candidato cometer, diante das novas regras sobre campanhas eleitorais. Desde 2014, o emprego no setor da construção civil vem caindo sem parar. Já são 21 meses seguidos de retração e só nos últimos 12 meses o número de postos de trabalho perdidos é de 465 mil vagas. A construção civil brasileira fechou 465 mil postos de trabalho em 12 meses. No primeiro semestre deste ano, o setor acumula a perda de 139 mil vagas, 33 mil só em junho. Os dados estão numa pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Em junho, a região Nordeste registrou a maior redução percentual no número de trabalhadores, queda de mais de 1,5%, números que representam 8.600 vagas a menos. O Sudeste aparece em segundo lugar, com uma retração de 1,48%, mais de 20 mil vagas fechadas. De acordo com o sindicato, o nível de emprego da construção retornou aos patamares registrados em 2009. Ainda de acordo com o Sinduscom, entre 2014 e 2016, o número de vagas fechadas na construção deve ultrapassar a marca de 1 milhão. 30% do total de trabalhadores que o setor empregou antes da crise. Fique agora com o plantão da redação. Kivia Heinen traz mais informações da nossa região. A chuva que caiu em São Sebastião chegou a causar alguns estragos e deixou 4 famílias desalojadas. Os ventos de até 90 km por hora arrancaram dezenas de árvores, deixando vários bairros sem energia. Ainda segundo a Prefeitura, 6 pontos da cidade estão em estado de alerta com risco de deslizamento de terra. Entre eles, o Morro Itatinga, Juqueí e Tropicanga.
e já foi dada a largada para a corrida eleitoral. Em Taubaté, 389 candidatos inscritos em 27 partidos diferentes disputam as vagas na Câmara de Vereadores. Para se ter uma ideia da concorrência, é uma média de 20 candidatos por vaga. 17 dos 19 vereadores com mandato vigente vão tentar a reeleição em outubro. E criminosos tentaram entrar com 94 celulares no presídio de Tremembé. A ação foi descoberta por um agente penitenciário que impediu a tentativa de entrega aos detentos do presídio Edgar Magalhães Noronha. Além dos aparelhos, foram encontrados 83 carregadores, 12 baterias, cabo USB e 5 pacotes de maconha na área externa da unidade. A ronda do CPP foi acionada e flagrou a cerca da unidade cortada. Os suspeitos fugiram do local. Kivia Henning, repórter setorial. A Mercedes-Benz começou a comunicar aos funcionários sobre a rescisão de contratos. Cerca de 10 mil trabalhadores já estão de licença remunerada. E em meio a toda essa situação, o governo estuda fazer novos ajustes no PPE, Programa de Proteção ao Emprego. Amigos, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi tentar acalmar um pouco o ânimo dos metalúrgicos do ABC, sobretudo aqueles que estão sob ameaça de demissão na Mercedes-Benz. E disse que o governo está pretendendo modificar o PPE, esse Programa de Proteção ao Emprego, aumentando a margem do pagamento das horas reduzidas na jornada de trabalho, buscando mais recursos no FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vocês sabem de onde o FAT busca recursos? Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Hoje o aporte é de 50%, mas eles querem aumentar para 75%. Eles vão fatiando, depois dizem que a gente tem que pagar a conta, como sempre acontece lá no INSS. É uma coisa complicada, né? Porque, de repente, nós pagamos a conta desses rateios. O repórter setorial faz uma breve pausa e no próximo bloco você vai ver. Mais de 10 mil postos de trabalho foram fechados no Vale do Paraíba em um ano. Aguarde um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.